Bom, no encerramento da plenária da Cassiopar, nós conversamos com o prefeito Marcel. Marcel, assim, Chateaubriand continua sendo o foco das atenções. Esses dias você falando com o pessoal da Copel sobre a firmeza, falando com o pessoal da Copel sobre a questão de tarifas no Paraná, hoje anfitrião da Cassiopar. Assim, Chateaubriand está indo bem, né? Olha, Ademir, eu tenho dito que Assis não é mais uma cidade coadjuvante, hoje é uma cidade de referência. Nós estamos trazendo hoje aqui o oeste inteiro no nosso município, 52 municípios que estão se movimentando através da Cassiopar, de outras entidades, a própria MOP e eu que represento o QMP, todos os prefeitos do Paraná, para mostrar a pujança que a nossa região tem, mas os gargalos que ainda também tem. Então nós estamos unindo forças para que a gente possa fazer do oeste cada dia mais uma região mais produtiva, mais pujante, que possa levar a qualidade de vida da nossa gente. E a gente que lidera aí os prefeitos da nossa região, eu tenho o compromisso e a responsabilidade de buscar, através do Estado e do governo federal, as receitas necessárias para que a nossa região possa continuar crescendo. Não foi diferente essa semana, tivemos na Copel, exigindo da Copel um pouco mais de responsabilidade com os nossos produtores rurais, através do CMS que está sendo cobrada, exigindo também da Copel uma participação melhor com as prefeituras, que é o maior cliente da Copel, são as prefeituras do Paraná. Então a gente tem essas demandas todas e, logicamente, sobre a Chateaubriand. Nós temos aí um investimento da firmeza gigantesco e a Copel não pode ficar fora disso. Então vai se antecipar um investimento de mais de 30 milhões de reais de uma rede que passa de Cascavel até o Umuarama, que era para ser prevista para 2019, que isso já vai começar agora, para que a gente possa startar o nosso frigorífico da firmeza com muita tranquilidade. Por isso que a gente vai correndo o trecho, andando por aí, mas sempre buscando soluções para a nossa região e para Chateaubriand. Marcel, nessa sua luta da questão da energia, a questão da tarifa, você arrumou um aliado bom, que é o Scavinato. Ele também está ajudando lá na Assembleia, né? Olha, o Scavinato tem sido um grande parceiro. Para mim, um exemplo como prefeito. Tenho sempre dito a ele que é a minha referência. Está indo na Assembleia Legislativa fazendo um grande trabalho. Nós temos também o deputado Hélio Rusch, que está participando com relação ao ICMS também, das propriedades rurais que estão dentro do perímetro urbano. Toda a bancada aqui oestina, eu fiz ofício e mandei a todos eles para que eles pudessem providenciar e nos ajudar a gente resolver isso. Então, o Scavinato tem sido um grande parceiro, um grande prefeito, como eu disse, uma referência e que está nos ajudando enormemente a fazer as transformações que o Oeste e que a Chateaubriand precisa. Marcel, hoje o seu presidente da Firmeza deu algumas explicações do porquê está demorando um pouco, da questão aí burocrática, de meio ambiental. Foi importante as colocações dele para acalmar um pouco o pessoal, né? Lógico, isso tudo nos ajuda a mostrar que nós estamos fazendo as demandas, estamos pedindo. As coisas não são mais agora no aspecto nem da Prefeitura e nem da Firmeza. Nós temos que buscar soluções no governo do Estado, na Copel, São licenças ambientais que estão burocratizando o início da nossa atividade do frigorífico, mas isso está já sendo finalizado, Era para ter iniciado agora no começo de fevereiro as terraplenagens, mas como disse aqui o presidente, Vanzella, até eu acho que o final de março nós já estamos começando com as atividades. Está ainda dentro do cronograma, dia 13 do 12 de 18, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos estar com a inauguração do maior complexo frigoríficos de suíno da América Latina, aqui em Assis Chateaubriand, com essa maior obra da história do nosso município. Hoje deu para ficar orgulhoso do nosso anfiteatro, A região toda aqui, vendo aquela bela estrutura, com aquele conforto todo, Foi importante, Olha, o nosso auditório, que agora vira um centro de convenções e hoje trouxe os 52 municípios, as associações comerciais, a Cassiopar para cá e o Oeste em Desenvolvimento, mostra que nós estamos aí sempre ligados para fazer com que Assis seja uma cidade polo e que possa trazer esse tipo de eventos. Aquilo estava parado, Ademir, antes de eu entrar na prefeitura. Quase 4 anos da gestão passada ficaram com isso e não finalizaram. Eu fui em busca de autuar aqueles que estavam ali, que tinham ganho a licitação, tivemos que modificar o processo licitatório, contratar novos empreiteiros, empresas, para que a gente pudesse chegar àquilo que hoje nós temos. Um auditório finalizado, um auditório onde tem qualidade, para a gente trazer eventos como nós fizemos aqui hoje.